Fala galera, na aula de hoje nós vamos aprender como fazer um vetor de corte para que a gente consiga jogar no outro sistema nosso, né, no outro programa que vai junto à máquina para fazer a leitura do corte e propriamente cortar o espelho. Tá? Aqui a gente vai abrir o Aspire, que é o arquivo que faz os trajetos, e nós temos aqui duas opções, tá, de como iniciar aqui uma área de trabalho propriamente dita para estar fazendo esse arquivo. Nós podemos abrir um arquivo existente, tá? Ou nós podemos criar um arquivo novo. Para a gente abrir um arquivo existente, a gente procura lá, normalmente vai no desktop mesmo, tá? Uma pasta escrito arquivos de espelho, e aqui nós temos todos os nossos arquivos de espelho. Por que que eu mostrei e apresentei para vocês o nosso brinde, que é o catálogo? Que é para vocês terem essa referência na hora de escolher. Por exemplo, o modelo 2 do nosso catálogo, que é o seu cliente vai escolher, na verdade, é esse modelo aqui. Então eu sei que se eu vir aqui e clicar em modelo 2, é ele que vai aparecer para mim, entendeu? Vamos ver outro aqui. Vamos ver aqui um outro bonito. Vamos colocar, esse aqui sai bastante também, o modelo 13. Vamos colocar esse cápsula aqui, né? Todo mundo chama de cápsula, modelo 15. Então a gente vem aqui, escolhe o modelo 15, clica e tá lá. Beleza? Essa é a primeira opção, é uma das opções. A outra opção é você criar um arquivo novo, você que já define, né, quais são as definições do trabalho que você vai ter. Então, vou definir qualquer uma aqui, só para apresentar para vocês a outra opção. E a outra opção é simples, essa daqui, ó. Você pega o arquivo e arrasta para dentro do Aspire, entendeu? Então, aqui também é uma opção. E a que é melhor adequar, a que é melhor atender vocês utilizam. Tá? Vamos partir dessa daqui mesmo, para a gente continuar aqui a questão. Aliás, vou fazer diferente. Vou deletar aqui e a gente vai fechar e começar do zero. Escolher uma das opções. Aqui, a gente vai abrir um arquivo existente. A gente vai colocar aqui o código 02 e a gente vai abrir aqui. Beleza. Estando com o trajeto aqui, estando com o vetor aqui, a gente precisa definir quais são as definições de trabalho que a gente vai utilizar. Então vamos supor, o seu cliente te pediu um espelho de 1,70 por 70. 1,60 por 60 são medidas padrões de corpo inteiro. Ou você pode criar o seu próprio padrão, né, o seu próprio estoque para utilização de chapa, aí, né, o céu é o limite. Né? A CNC Cut Glass te oferece isso. Então você vai vir aqui, ó, o cliente pediu um espelho de 1,70 por 70. Você precisa saber que você sempre vai ter que colocar 5 centímetros a mais na altura e 5 centímetros a mais na largura. Lembrando que X é largura e Y é altura. Então aqui vai ser sempre a largura e aqui sempre a altura. É bem intuitivo, na verdade, porque se você errar, acontece isso daqui, ó. O programa, ele joga a área de trabalho aqui, então você vai ver que você colocou errado, tá? Então vamos lá. Sempre largura, depois altura. Ok. Esse Z aqui significa a espessura do espelho que você está colocando, espessura do material, tá? Como a nossa ferramenta ela tem uma mola compensatória, que ela trabalha compensando qualquer tipo de altura, isso daqui para corte de vidro não faz diferença, tá? Agora, quando a gente for cortar um MDF, quando a gente for cortar qualquer outro material que a fresa precise entrar, que a ponta ela precise entrar, aí a gente precisa definir isso, que é importante. Para espelho, para vidro, de um modo geral, não tem necessidade. Então, aqui a gente pode deixar, ou você coloca a espessura do vidro, ou você deixa em 0,5, não faz diferença. Tá? Outra coisa importante, você sempre tem que deixar essas posições zeradas. E o Aspire às vezes vem com isso desmarcado e às vezes vem com isso marcado. Lembrando que isso sempre precisa ficar zerado. Então, ou você zera manualmente, ou você simplesmente desmarca, que é o que eu aconselho. Tá bom? Aqui não precisa mexer, aqui não precisa mexer e aqui não precisa mexer. Ok. Temos agora uma área de trabalho de 1,75 de altura por 75 de largura. E esse é o tamanho do espelho ou do vidro que você vai colocar em cima, tá, da bancada de trabalho da nossa CNC Cut Glass. Tá bom? Então aqui nós já temos o modelo do cliente e nós já temos uma área de trabalho. Agora nós precisamos dar tamanho para esse carinha aqui, ó.
Esse carinha ele precisa ter um tamanho de 1,70 por 70, tá? Que é o que o seu cliente solicitou para você, ou que você está fazendo seu estoque. Então aqui a gente vai nos opcionais de transformar objetos, tá vendo? Transformar objetos. Essa segunda caixinha aqui, ó, tem que definir o tamanho do objeto selecionado, beleza? Então você precisa selecionar o vetor, você clica ou você seleciona, assim não faz diferença. Então a gente vai transformar os objetos. Aqui já estão as medidas desse vetor. Cada vetor tem a sua medida, mas você vai ter que modificar isso para cada projeto, porque cada projeto tem uma medida. Você consegue fazer qualquer tamanho com esse vetor. Então você tem sempre que lembrar de desmarcar essa caixa de proporção. Isso aqui é uma caixinha de proporção. Se você mudar a medida aqui, ó, ele muda também a altura, tá? Então se você desmarcar aqui, você consegue mudar só o tamanho, só a largura. Você muda a largura, vem aqui e muda a altura. Sempre em milímetros, tá, galera? Lembra sempre de milímetros. Também é intuitivo, tá? E é a prova de falha, que se você colocar, achar colocando centímetro aqui, vai acontecer isso, tá? A imagem ela vai diminuir. Então, aí você já viu que você fez besteira, vem aqui e clica, ok? Então agora nós estamos com um vetor de 1,70 por 70, que é o que o seu cliente solicitou. Para confirmar isso daqui, você consegue vir aqui, ó, na parte inferior direita do Aspire, que você consegue ver que ele está com altura 1,70 e largura 70. Ok, fechou aqui. Agora você tá. Agora o que que a gente precisa fazer? Você vê que o vetor ele está descentralizado. A gente precisa centralizar esse vetor para que quando o diamante passar em cima do pedaço de espelho que está em cima da bancada de 1,75 por 75, tá? Sempre lembrar de cortar 5 centímetros a mais na altura e 5 centímetros a mais na largura. Esse vetor aqui, ele precisa estar centralizado, tá? Deixa eu voltar aqui um pouco para passar uma outra situação para vocês que eu acabei não passando, tá? Que é a posição de origem x e y. Aqui é muito importante você padronizar. Você está vendo aqui, ó? Esse daqui é o ponto zero que a gente vai marcar na CNC quando a gente estiver calibrando ela para iniciar o corte. Então aí vai depender do layout da sua oficina, vai depender de como você prefere trabalhar, entendeu? Aí o céu é o limite, na verdade. Aqui eu acredito que vocês vão sempre trabalhar pelo lado esquerdo ou lado direito, a depender de como o equipamento ficou posicionado na empresa de vocês, tá? Vamos colocar aqui do lado esquerdo, que é o que já vem cadastrado, tá? Agora, se você sempre for fazer do lado direito, para ser mais prático, etc., você tem que marcar aqui, ó. Acabei falando aqui da posição de origem, mas não falei do ponto zero propriamente dito, tá? Então aqui, ó, você vê, a gente vai ter que posicionar o diamante na quina do espelho, né? Que a gente vai ensinar também, vai ter uma aula exclusiva para ler este mesmo arquivo aqui, diga-se de passagem, e você vai posicionar ele direitinho aqui. Vamos colocar ele aqui no ponto esquerdo mesmo, tá? Vamos voltar aqui, tá? Agora, continuando, agora a gente precisa centralizar nesse ponto, nessa área de trabalho, para que o diamante não saia do espelho na hora que ele estiver cortando. Então, a gente vem nesse outro carinha aqui, ó, alinhar objetos selecionados, tá? Como o nome já diz, você precisa selecionar o objeto, clicar nele, e aqui tem algumas opções, você centraliza só na horizontal, você centraliza só na vertical, você coloca no canto da área de trabalho, à esquerda, à direita, mas a gente não usa nada disso, a gente só clica nesse carinha aqui, ó, centralizar, tá? Que é centralizado direitinho aqui. O que é interessante disso é que se você tiver errado aqui, ó, e você tiver colocado a medida errada, vamos supor, esqueci de colocar os 5 centímetros, né? Coloquei aqui uns 70 por 70, porque tem sempre que lembrar, aqui é área de trabalho e aqui é trajeto de corte. Mas vamos lá, pô, esqueci, continuei aqui no meu arquivo, centralizei. Olha como é que ficou a imagem. Então, pela imagem, você consegue ver que você errou alguma coisa. Ou você errou a medida do arquivo, da área de trabalho, ou você errou a medida do trajeto de corte. Entendeu? Então você vai selecionar, você vai ver aqui que a medida está correta, então você errou aqui, ó. Aí você vem aqui e coloca 750, 1750. 1750. Ok. Estamos de novo no jogo.
centraliza aqui novamente. Agora nós já temos o trajeto e a área de trabalho correta, com as definições corretas que precisamos cortar. Agora a gente precisa fazer o arquivo de corte. Como que a gente faz o arquivo de corte? Não precisa mexer, tem algumas outras funções aqui que a gente vai ver em outras aulas, tá? Como a gente já manda tudo mastigado, a gente já manda muitos vetores, a gente já manda catálogo, já manda tudo certinho, você só precisa fazer, basicamente, definir a área de trabalho, jogar o arquivo, colocar o tamanho do arquivo e centralizar. Aqui você já está pronto para fazer o trajeto de corte, tá bom? Então, só essas opções, tá? 3 aí etapas, 2, 3 etapas, não tem muito mais do que isso. Então agora a gente vem aqui, ó, percursos, tá vendo? Ó? Só de você clicar, você não precisa nem clicar, só de você colocar, já abre, ó. Só de você colocar a setinha, ele já abre, tá bom? Aqui nós vamos definir aqui, ó, nós vamos clicar aqui, ó, criar percurso de corte. Também tem muitas opções aqui, nós só usamos basicamente esse percurso de corte e essa gravação. Então vamos ao percurso de corte. Lembrar sempre de selecionar o objeto, tá? Selecionar a linha, o traçado e clicar em percurso de corte. Tá? Aqui agora nós vamos selecionar a ferramenta. Nós já mandamos todas as ferramentas que vocês mais vão usar aí no trabalho de vocês, que é a ferramenta de corte de MDF, tá? Que é a fresa de 3 milímetros, 4, 5 e 6. Tem muita necessidade de usar mais do que isso, mas com o tempo vocês vão se adaptando à máquina, vocês conseguem cadastrar ferramentas novas. Talvez eu faça um vídeo só desse assunto. Mas aqui, ó, nós temos o diamante, nós temos o laser e as fresas da função router, né? Que é a função rotativa que usamos a tupi aí para poder estar cortando as nossas superfícies. Aqui a gente vai usar, obviamente, o diamante. Deixa eu dar uma passada rápida aqui no que significa o diamante, tá? Quais são os parâmetros que nós usamos no diamante. Aqui nós temos uma ponteira com 1 milímetro de diâmetro e nós pedimos o diamante para passar com 4 milímetros de profundidade. Para que esses 4 milímetros? Para que a ferramenta consiga pressionar o suficiente sobre a superfície, para que ela faça o corte de forma uniforme e que consiga dar, né, uma precisão maior ao corte, e a lapidação fica muito simples fazendo isso, tá, com essa ferramenta. Além da ferramenta ser uma ferramenta profissional, ela ainda consegue cortar em um ângulo perfeito, com uma precisão perfeita e com um fluido de corte de uma forma correta. Então fica muito, o destaque fica perfeito. No vídeo de operação mesmo, vocês vão ver como que é simples destacar esse espelho aqui. Aqui são alguns parâmetros de velocidade de corte, de RPM. Esse RPM a gente não usa, né? Já que a ferramenta trabalha em torno do próprio eixo. Tá? Isso daqui vocês não precisam, na verdade, entender muito, só estou apresentando para vocês que vocês entendam a mecânica, entendam o que está por trás de tudo, até mesmo quando vocês forem criar uma nova ferramenta, vocês vão querer usar uma ferramenta chamada VBit, uma ferramenta de baixo, tem várias opções aqui, ó, de cadastro de ferramenta, mas por enquanto vamos até a isso daqui. Ok, escolhi o diamante, tá? Escolhi o diamante, a profundidade de passagem a gente vai colocar aqui em 4, tá? Que é o que está cadastrado, o nosso diamante, beleza? Mas isso daqui, depois que você cadastra a primeira vez, ele fica salvo, tá? A não ser que você fique selecionando uma ferramenta e outra. Mas como que vocês mais vão usar o diamante, sempre vai estar aqui em profundidade de 4 milímetros, tá? Você consegue ver por essa imagem ilustrativa aqui, que esse C aqui é a profundidade que entra dentro do material. Não vai entrar por conta da mola compensatória da própria ferramenta, mas você consegue entender aqui que é 4 milímetros. Beleza? Agora aqui, ó, usinar vetores. Essa opção aqui diz respeito a se a ferramenta vai passar por fora da linha, por dentro da linha, você consegue ver aqui por essa imagem, ó, ou sobre a linha. Para corte de vidro, isso não faz diferença praticamente nenhuma. Por quê? Porque na nossa ferramenta, ela tem um diâmetro de 1 milímetro. Então, se ela vai passar por fora da linha, você vai ficar com o espelho exatamente 1,70 por 70. Se ela vai passar por dentro da linha, você vai ficar com o espelho com 1,69,8 por
69,8, porque aí a gente vai perder 1 milímetro da ferramenta. E se passar sobre, a gente perde meio milímetro aqui e meio milímetro aqui. Então ela vai ficar com 1,69,9 por 69,9. Isso aqui faz diferença para quando chegar a hora de você usar a função router, que aí os diâmetros do material ele é maior, 3 milímetros, por exemplo. Se você colocar essa ferramenta aqui para cortar um MDF e você colocar aqui por cima, você vai perder, vou colocar aqui, ó, você vai perder 1,5 milímetro aqui e 1,5 milímetro aqui. Por dentro, você vai perder 6 milímetros, que é 3 milímetros de cada lado, e por fora você consegue ter aí um fundo de espelho exatamente com 70 por 70, tá? Agora vamos voltar aqui para o diamante e dar sequência aqui. Aqui não precisa se mexer em nada, aqui não precisa mexer em nada, a gente só precisa colocar mais um parâmetro específico aqui, que é entradas, tá? Entradas. Essa entrada aqui, a gente precisa selecionar essa caixa aqui e colocar entrada em arco. O tamanho de 15 por 15 aqui, que é o tamanho que a gente já manda cadastrado, que a gente sugere, é um tamanho padrão e é o suficiente. Como o diamante ele não roda no próprio eixo, tá? Ele sai um pouco do eixo dele ali. A gente precisa que a fresa ela entre no espelho, que a ferramenta ela entre no espelho 15 milímetros afastado do espelho. Eu vou dar um calcular aqui só para explicar para vocês. Olha aqui, ó. O que a gente pede para a ferramenta fazer? A gente pede para a ferramenta entrar antes de começar o corte, para que ela use esse percurso aqui para ela centralizar onde ela precisa. Porque pode ser, como ela não roda no próprio eixo, ela é excêntrica, vamos dizer assim. Se ela já começar aqui, pode ser que ela não comece exatamente aqui, que ela comece aqui, ó. Ou que ela comece aqui. Aí ela vai ter que andar um pouquinho para ela poder pegar o trajeto, o alinhamento correto. Então a gente tem que sempre marcar essa opção aqui. Se não marcar, se esquecer de marcar, não tem problema. Só pode ser que o diamante ele entre aqui e você perca aí 1 milímetro, 2 de vidro, e na hora da lapidação ali você vai ter que resolver isso daqui. Então não é uma falha catastrófica, mas é sempre bom padronizar, principalmente se não for só você a operar CNC. Você precisa colocar isso como regra, como via de regra na hora da fabricação do arquivo. Olha aqui o que eu falei com você, ó, sobre a posição da ferramenta. Se a gente colocar para dentro, você está vendo que ela está por fora aqui do trajeto, tá? Para você ver o nível de precisão da ferramenta. Se você calcular aqui, ela já começa aqui, ó. Ela já começa aqui dentro. E se você calcular sobre, ela vai exatamente em cima, entendeu? Ela começa aqui e vai em cima, exatamente em cima da linha de corte. Ok, já fizemos o cálculo, definimos aqui a profundidade de 4 milímetros, lembrando que a ferramenta ela já vem com essa profundidade cadastrada, você não vai precisar mexer nisso. E nisso daqui você também só vai mexer quando você ficar mudando muito de fresa. Ó, cortou um fundo de espelho, voltou para o diamante. Se isso daqui não tiver atualizado, você precisa atualizar, porque isso daqui é de fato a definição que a ferramenta precisa passar. Porque como a ferramenta, a profundidade de passagem dela é 4 milímetros, e você definiu nesse corte específico que são 4 milímetros, ela vai dar apenas uma passagem. Ó, tá vendo aqui? Ó, ela está com uma passagem de 4 milímetros, tá? No arquivo. Isso precisa ser uma passagem só, porque se você passar duas vezes, você anula o corte, né? Porque o diamante ele passa exatamente onde está, aí você não vai conseguir destacar, tá? Sem falar que você pode danificar a ponteira do seu diamante. Então tem sempre que deixar 4 milímetros aqui, que automaticamente o próprio Aspire ele vai dar uma passagem apenas, tá? Finalizou isso, calculou aqui o nome do corte. Você pode colocar o nome do seu cliente, ou você pode deixar como corte 01, ou você pode numerar como 1, você faz como você bem entender. Vamos colocar aqui o nome do cliente. Meu cliente é um cliente Bruno, o espelho dele é 1,70 por 70, modelo 02, tá? Isso aqui é opcional. Então você calcula, isso daqui é para quando o pessoal tem uma linha de produção muito maior, tudo que precisa se organizar, vai fazer, por exemplo, vai fazer 5 arquivos, deixar lá e pedir para a pessoa ir colocando. Eu mesmo, com a minha demanda alta lá na nossa fábrica, eu faço, corto, faço e corto. Não vejo necessidade, tá? Depois que você calcula, você pode fechar, né? Tendo em vista aqui, aqui nós temos a imagem 3D, tá? Para poder mostrar e tudo, ver como que é esse corte. Aqui é um corte 2D simples, então você não vai precisar
consultar isso, aqui já é o suficiente. Você sabe que a ferramenta entra aqui, ela vem nessa direção, vem aqui, levanta e volta para o ponto zero. Então, galera, agora com o percurso calculado, a gente precisa salvar esse percurso para que a gente jogue lá no programa Mach 3, que é o programa de leitura de trajeto, tá bom? Aí vamos lá, ó. Temos dois pós-processador. Um processador é o corte de vidro e router, tá? Que é a função rotativa da tupia. E o corte de vidro é o diamante. E temos a função laser. São dois pós-processadores diferentes. Quando você for cortar vidro ou cortar MDF ou qualquer outro material que use a função router, é este pós-processador. Se você vai usar o laser, é este pós-processador. Vai ter uma aula direcionada para o laser que a gente vai estar explicando direitinho. Até o porquê a gente precisa usar esse pós-processador. Mas vamos clicar aqui, ó. Temos também a função de mandar direto para o Mach 3. Só que como eu estou sem uma máquina conectada nesse computador, então só tem o Mach 3 aqui avulso, a gente vai guardar o percurso apenas para poder estar mandando Mach 3, que na verdade a finalidade é a mesma dos dois. Então você clica em guardar percurso, você vem aqui, ó, você vê que aquele nome que a gente salvou já está aqui, tá? Já está aqui, eu vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, tá? Só para a caráter informativo, salvou, tá? Tinha até um outro aqui, ó, vou substituir ele, ok. Agora a gente vai abrir o Mach 3, tá? Que é esse outro sistema aqui, tá? Aqui eu não consigo entrar porque eu tô sem nenhuma placa conectada nele, mas eu consigo dar o demonstrativo aqui, ó. A gente tem duas opções aqui também. Ou a gente clica em Load G-Code, que é aqui, ou a gente vem aqui e também Load G-Code, tá? Qualquer um dos dois atendem. Então vamos por aqui. Vamos procurar aqui o arquivo. Tá na área de trabalho, tá? Bruno, aqui, ó. Aqui, cadê ele? Aqui, ó. E a gente abre. Automaticamente o arquivo já veio para cá, ó. Tá vendo? Então, quando eu falo que a gente precisa posicionar o ponto zero, é deixar a ponteira do diamante bem onde a gente disse que ficaria no arquivo, tá? Esse vai ficar para outro vídeo, né? Para o vídeo da operação da máquina mesmo e a leitura do trajeto de corte. Mas espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá, de vocês. Eu espero que tenha ficado claro aí como funciona, tá, a fabricação do arquivo, a montagem do arquivo, com a base de dados que nós vamos enviar para todos os compradores da CNC Cut Glass. Bem simples, bem intuitivo, tá? Você vê que você mexe nas telas do teclado, aqui não vai dar para ver, como eu disse, não está conectado na máquina, mas lá a gente vai movimentar a máquina até achar o ponto zero, a gente vai definir o ponto zero e dar play no arquivo, vocês vão ver cortando e vocês vão ver destacando esse arquivo, tá? Vamos fazer um breve resumo rápido, uma velocidade rápida, para vocês entenderem que o vídeo ficou longo, porque eu quis me fazer entender muito. Mas vamos fechar isso daqui tudo e vamos fazer do zero, para vocês verem a facilidade e a velocidade que é. Então, ó, vamos abrir aqui o Aspire, vamos escolher aqui um arquivo, tá? Arquivo de espelho, vamos fazer aqui o modelo 17. Vamos colocar aqui uma medida, o cliente quer 2 por 1, a gente vai colocar aqui 1,5 por 2,5. Desmarcar essa função, lembrem sempre. Ok, já está pronto. Seleciona o arquivo, define o tamanho, se é 2,5 de arquivo, então do 1,5, então vai ser 1 metro. Desmarca a proporção, altura 2 metros, já temos o tamanho. Agora a gente vai centralizar. A gente vai agora começar o percurso. Tá vendo que eu falei que fica tudo salvo? Ó. 4 mm de profundidade que eu fechei o Aspire e abri de novo. Então já está salvo aqui. Ó. Aqui sobre, dentro, fora não faz diferença para vidro. A gente precisa selecionar a entrada. Coloca aqui o nome do cliente, Camila 2 por 1 modelo, nem lembro desse modelo, vou colocar modelo 30. Ok, tá? Aqui a gente colocou também do lado esquerdo, ó, tá? Então já temos aqui o arquivo. Agora nós vamos calcular, já calculou na verdade, vamos salvar, usando sempre o corte de vidro, guardar percurso, tá? Aqui a gente coloca ok, já salvou o arquivo. Lá no Mach 3, vamos carregar esse novo G-Code, tá? Aqui é a Camila, vamos achar ela. Acho que eu nem salvei aqui, deixa eu ver onde que eu salvei.
até salvar de novo aqui, ó. Eu salvei dentro da pasta de arquivos de espelho. Vamos colocar aqui, ó. Salvar aqui de novo. Aqui, ó. Camila, agora tá aqui. Clicou, tá aqui o arquivo. Ponto zero inferior esquerdo. A gente vai posicionar a máquina, cortar, já tá pronto. Entendeu? Em questão aí de 1 minuto, eu fiz tudo. Tá bom, galera? Espero que fique claro, tá? Obrigado pelo tempo e estamos sempre à disposição.